Deus é o dono do lugar, quem fala é Everson Montanha. Estou aqui no estúdio Manancial Podcast. Um abraço aí, André Felipe. Estou aqui também assessorado pela Pridossura e Cássia das Marias. Muito obrigado, família Monte Web presente. Quero que você também fique presente aí com a gente, família Monte Webcast, aqui no YouTube. Se inscreve no canal, dá aquele like. Vocês são garoto novo, vão aprender bastante com a gente aqui. Dá aquele like, não paga nada não. Cola com a gente aí, tá? E usa o espaço para comentário para você dar aquela cutucada. Gostei, não gostei, traz de novo. Quero convidar, quero um outro convidado. Vem com a gente, vem com a gente. Hoje eu tô com uma amiga, né? A gente acabou os laços de amizade e eu fiquei maravilhado com a carreira dela, com essa posição dela atual. Flávia Menezes, uma transição de carreira incrível, ela vai contar. Prazer, obrigado pela vinda. Fica à vontade, seja bem-vinda. Acabou esse colacho. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Sou Flávia Menezes, sou mentora de oratória em comunicação, sou terapeuta floral. Vou falar para você um pouco da Flávia, como a Flávia chegou aqui para estar na carreira de oratória. Tenho 3 filhos, Glauco, Glauber, Gláucio. Sou avó, tenho um neto de 3 anos. Quase um quebra-língua, né? Um trava-língua. Sim. Hoje em dia, todo mundo se quem é o Glauco? Quem é o Glauber? Quem é o Gláucio? Tá nesse patamar e tem hora que eu até me esqueço. Quem escolheu os nomes? Eu. Você já queria ser oradora. O pai escolheu o primeiro porque eu queria o Wesley. Ai, não. Wesley, não. Então vai. Leo, vai ser Glauco. Glauco, Wesley. Não. Aí um tio veio e falou, olha, Glauco é grego, Wesley é origem inglesa, não vai rolar. Então fica no Glauco mesmo. E tá tudo certo e vambora. No segundo filho eu fiquei procurando nome. Não achava, todo mundo me dava nome pro meu segundo filho. E um dia no colégio escutei Glauber. E aí rolou Glauber. E aí no caçula não teve jeito. Eu queria uma menina dos 3. Aí no caçula não teve jeito. Foi Gláucio, que aí o pai falou, vai ser Gláucio. E aí fechou o time, mas o Glauber, que é o que trava a língua mesmo, foi eu que escolhi. Maravilha, maravilha. E então, assim, a Flávia, ela nem sempre foi assim. Ela nem sempre foi comunicativa, como hoje eu sou. O que a oratória ela mudou, transformou na minha vida? Tempos atrás, eu era uma pessoa totalmente retraída, até porque eu tenho uma deficiência visual. Foi um acidente doméstico. Meu irmão, ele foi partir a jaca e a faca, eu me posicionei bem no meio, ele ficou com a jaca no meio, eu me posicionei no meio. E aí, quando ele foi levantar a faca, ele foi abaixar a faca, eu resolvi levantar. Isso eu tinha cerca de 3 anos, isso lá no Ceará. Então, eu sofri esse... Mas era todo mundo criança? Sim, meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Meu outro irmão do meio que subiu no pé para pegar a jaca. Então, minha mãe estava aqui no Rio, porque o meu pai abandonou a família lá no Ceará, então minha mãe estava aqui no Rio. Então, houve esse acidente doméstico na minha vida e eu tive que vir para o Rio. Então, cresci com muita dificuldade de me comunicar. Então, chegou na parte da adolescência, então foi um momento que eu sofri muito com bullying, com descaso. Naquele tempo, hoje em dia é uma deficiência, a gente meio que hoje tem respeitado, porque as pessoas nos tratam como uma deficiência, mas naquela época não era. Não, ainda é, se você, por exemplo, se você tivesse essa mesma deficiência hoje, ia ser pior, porque tu tem a questão da internet. Naquela época, você não sabia como as pessoas zoavam, né? E era meio que normal, né? Sim, porque não tinha ainda essa ideia, né? Da dor que traria para você. Sim, não tinha. Mas a gente sofria, porque
várias formas. Eu sofri muito, então foram várias palavras pesadas, enfim. Então, essa questão aí da minha adolescência, eu sofri muito. Então, eu fui me retraindo, né? É uma adolescente que tinha que lutar porque não tinha uma família, não tinha uma base familiar. Então, eu aos 12 anos já estava tomando conta de senhora e trabalhando para me manter. Então, eu venho de uma base muito pesada de não ter família. Não tem como aqui ir falando, eu estou falando aqui alguns pontos necessários, mas, então, quando você chega a uma fase adulta e você vem trazendo tudo, aquela bagagem toda, e aí, quando chega na fase adulta, você está pesada. Você está sofrendo de baixa autoestima, de dores que você não sabe, que você não conhece, e aí vem que você não sabe se comunicar. E aí porque as pessoas também sempre te ensinaram a cala a boca, aguenta. Então, quando você passa por esses tipos de trauma, você vai chegar a uma fase da sua vida totalmente com vários complexos. Na realidade, eu tinha complexo também. A gente já tem complexos naturais, né? Sim. E aí, os terceiros nos atacando, né? Isso. A gente não tem aquela compreensão, é muito complicado. E aí cheguei e fui indo com a minha vida. Cheguei ao ponto de o meu filho ia para aniversários. E isso, assim, ninguém entendia, ninguém sabia toda essa complexidade da minha vida. Então, eu passei um tempo sem ir para aniversário de criança, porque eu não entendia que era uma curiosidade humana. E a criança vai e pergunta, tia, o que é isso no seu olho? E, então, aquilo me deixava muito... Eu não sabia responder. Aquilo me doía, porque dores ainda da adolescência. Então, eu passei um tempo e com toda essa complexidade, então cheguei ao tempo de fazer um curso técnico de enfermagem. Então eu sofri muito, aí já fui na minha fase adulta, os meus filhos já estavam grandes, então eu resolvi fazer um técnico de enfermagem. Então daí eu sofri muito naqueles momentos que eu tinha que ir lá na frente para ir laboratório, para apresentar trabalho. Então, teve uma hora que a professora falou assim, abre o êmbolo. Quando eu fui abrir, eu estava tremendo, estava vermelha. Comecei a passar mal, a garganta começou a ficar seca. E aquilo para mim foi insustentável. E, então, voltei para casa super mal. Nossa, por que eu não consegui fazer uma coisa simples que estava todo mundo fazendo? Mas para mim era algo sobrenatural. Por quê? Porque na minha mente, eu já estava imaginando o que vão pensar sobre mim. Vão olhar para minha deficiência. O que eles estão pensando? Eu vou fazer errado. Então, aquilo, naquele momento, tudo vinha na minha mente e aquilo eu comecei a passar mal. E terminei o técnico de enfermagem com muita dificuldade. Daí eu não segui a carreira e eu falei assim, eu não quero mais um trabalho que eu venha me expor, que eu tenho que falar lá na frente, falar em público, né? Então, um belo dia eu peguei um papelzinho e vi lá pedagogia. Aí eu vi em pedagogia. Então, eu resolvi, falei assim, eu vou fazer a faculdade de pedagogia. Gente, aí eu fui lá, comecei a estudar. E aí eu fui me dar conta que eu ia dizer, gente, eu vou ter que trabalhar em sala de aula, lidar com criança, coisas que eu passei lá atrás, o bullying. Aí gente, o que está acontecendo na minha vida? Então, comecei a ter uma certa dificuldade, aí a minha amiga, Josi, ela chegou para mim e falou assim, olha, você, no dia do TCC, você vai estar lá na frente da banca. Eu, que banca? Sim, você vai apresentar seu TCC. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer isso. Então você vai trancar a faculdade, é isso? E aí começaram a me falar, olha, tem um curso de oratória. E aí a oratória surgiu na minha vida. Com as técnicas da oratória, eu consegui
melhorar a minha comunicação. Comecei a ir lá na frente, comecei a falar em público, começou a transformar a Flávia. Destravar, né? Destravar. Porque, no meu caso, não era uma simples timidez. Não era que eu era tímida, porque eu sempre fui uma criança muito falante, eu falei assim, cala a boca. Não era só a timidez, mas era a questão do trauma, a questão da minha deficiência visual que complicava muito mais. Então, eu comecei a ler livros sobre oratória, aí fiz 2 cursos de oratória. Daí, eu recebi o convite para ir dar um curso de oratória na Igreja Assembleia de Deus Água Viva. E então aí tudo começou, a nova Flávia. E eu, na realidade, eu nem acreditava naquilo. Eu falei, gente, no técnico de enfermagem, eu passei mal, eu entregava os trabalhos, eu pedia para... Não, professor, dá licença, porque eu não vou conseguir falar, não vou conseguir apresentar o trabalho. E aí, quando eu me vejo, a Flávia dando aula de oratória para 17 adolescentes, com pessoas também com idades variadas. E aquilo, assim, começou tudo muito novo na minha vida. E dei continuidade, fiz uma palestra de autoestima, relatando fatos da minha vida. Também foi algo extraordinário na minha vida, o que Deus me proporcionou. Algo surreal na minha vida, vamos dizer assim. Então, logo depois eu recebi outro convite, que foi para ministrar um outro curso já com 20 pessoas. E aí eu comecei a ser convidada para dar o testemunho de vida por uma psicóloga, doutora Flávia. Foi o meu primeiro convite. Desde já agradeço. E daí começou. Hoje em dia eu sou convidada para ir em outras igrejas para dar meu testemunho de vida. E estou com o meu trabalho, que é a oratória em comunicação. Então, eu sou apaixonada pela oratória, como ela transformou a minha vida, como hoje eu estou podendo me direcionar, estar falando numa câmera. Tem pessoas que têm dificuldade, não só de traumas, mas porque tem medo mesmo de falar em público. E eu estou aqui para dizer que você pode conseguir. É só você querer, é só você ir, se capacitar. Porque a oratória ela é treino. Quanto mais você treina, mais você consegue. É verdade. Eu sou fruta, eu sou prova bem que viva. Eu não fiz curso, não fiz nada, mas eu lembro que quem viu eu fazendo os primeiros programas de rádio, né, e vê hoje eu fazendo podcast, tem uma diferença gritante, né, nas lives, né. Hoje eu consegui driblar algumas dificuldades. É o que você falou. Repetição. Repetição. Me diz uma coisa. Sobre técnicas. Hoje, que dica você poderia dar sobre técnicas de oratória, né, para quem está começando, quem teve esse mesmo problema que você, esse mesmo problema que você teve, esse mesmo problema que você de trave, né, está travando as oportunidades dela por conta de não querer falar em público, não querer se posicionar. Dá alguma dica que você possa dar? Então, primeiro do que tudo, quando não conseguimos falar em público, o primeiro que vem na mente é o que passou comigo, o que eles vão pensar. Então, quando eu já penso, eu já me travo. Já fiquei travada. E aí já vem o quê? O medo. Já vem o nervosismo. Pelas pesquisas, o medo de falar em público, ele vem em primeiro lugar até do que a morte. Porque hoje em dia as pessoas elas têm medo de morrer. Mas o medo de falar em público, ele vem em primeiro lugar pelas estatísticas. Então, assim, é o medo. Só que se não treinar, se você não ficar treinando
você acaba voltando a ter o medo de novo. Então, o que eu faço? Eu treino. Eu gravo vídeo, tá? Fico gravando vídeo. Eu fico lendo em voz alta, tá? Que é uma das técnicas também para ajudar. Para quando você for falar em público, você também está sabendo do conteúdo. E isso já te elimina um pouco do seu medo. Mas assim, eu só até te interrompendo, para eu pegar esse gancho, mas aí, a pessoa tiver problema com iniciativa, né? De ela não conseguir dar esse primeiro passo. Né? Que eu acho que é a primeira questão é essa, né? Esse primeiro destrave. Né? Como é que você faria hoje, né? Com o teu conhecimento, a pessoa precisa disso hoje para faculdades, para um bom emprego, né? Para você se lançar até numa entrevista, falar em público é diferencial, né? Mas a pessoa tem esse trave, esse entrave. Como é que passa por cima? Então, em primeiro lugar, ela não pode deixar de ir. Porque se ela deixa de ir, ela volta com o sentimento de que, nossa, eu não fui, eu poderia ter ido. Então, assim, Frustração. Então, primeiro do que tudo, tem que ir. Não pode deixar de ir. Então, assim, para quem está começando, que tem medo, tem que ir. Agora, uma técnica que ajuda muito, a respiração. Ela vai controlar a ansiedade. Quando você respira e expira, ela vai controlar a sua ansiedade até você chegar no local. Tá? Porque aí ela vai já eliminando o nervosismo. Então, é uma das técnicas. Todas as vezes, quando eu vou falar em público, eu já começo fazendo a respiração. Maravilha. É uma das técnicas. Maravilha, maravilha. Eu queria que você falasse, usando aquela câmera ali, como é que faz para encontrar você, seus telefones, seus contatos, e se você tem alguma agenda de evento, de palestra, pode falar também. Então, meu Instagram é Mentora Flávia Menezes, meu telefone é 969-7175, WhatsApp, tá? E tenho sim uma agenda, sou palestrante, também faço na igreja, contando a minha história de vida, também deixo para ser convidada. Então, fica à vontade. Pode, já passou teus contatos? Bom, pede o contato, então, mais uma vez. Meu Instagram, Mentora Flávia Menezes. Meu WhatsApp, 969-40-7175. Sou palestrante. Deixo também uma ponte para quem quiser me convidar para estar dando meu testemunho de vida na igreja. Tá? Também ministro cursos na igreja. Querida, Deus abençoe. Obrigado pela tua vinda. Isso aqui também foi um rompimento de barreira, né? Muito obrigada, eu que agradeço. Também quero agradecer a todas as pessoas que estão junto comigo, torcendo por mim, porque a gente não chega em lugar nenhum se não tiver alguém orando e junto. E eu digo que Deus, ele não te dá, ele une pessoas para um propósito. E é nisso que eu creio. Muito obrigada. Desde já agradeço. Maravilha. Ó, você já pegou essa dica aí de oratória? Pegou essa dica de oratória? Quer ouvir mais? Já entra, já senta o dedo aí, coloca no comentário aí. Pô, quero aprender mais, quero o contato dela. Então, vou colocar na descrição do vídeo os contatos dela aí para você procurar ela e já sanar seus problemas de oratória, de medos, né, de falar em público, mas ela vai te ajudar. Maravilha? Deus é o dono do lugar. 2024 está pequeno para a gente. Começamos já com tudo no especial baixado aqui no Manancial Podcast. Beijo do pesadão. Sem luta na vitória, rapaziada. Uma hora o bife vira. Acabou o esculacho.